Salve galera, vamos falar hoje sobre Actions. Então, você provavelmente não está vendo seu painel de Actions, tá? Vou tirar aqui minhas reguinhas com Ctrl R e vou vir aqui em Window Actions, tá? Tem um atalho aqui também que é o Alt F9, né? Então você vai ver aqui o seu painelzinho de Actions. O painel de Actions, pessoal, primeiramente o que é Actions, né? Actions são ações, são funções, tratamentos, filtros, ajustes de imagens prontos, né? Então você tem como escolher uma action e dar play e o Photoshop faz para você. Interessante isso, né? Como por exemplo o Sepia Tone, você pode selecionar aqui o Sepia Tone, dar um play nesse botãozinho de play e ele vai fazer a sua imagem virar um tom de sépia. Você pode ver aqui pelas layers que ele deu um Ctrl J, ele deu um desaturar, depois ele deu um Hue Saturation e fez esse efeito, né? Inclusive você volta aqui no History e clica na primeira opção para você poder aplicar outras actions e dar uma olhada nisso com mais calma, né? A única coisa aqui que eu peço para você dar uma cuidadinha é que tem algumas actions aqui que estão entre parênteses layer, né? Algumas com selection, ou seja, você tem que ter uma seleção rodando, como é o caso do vignette, né, no vinheta aqui, né? Então, por exemplo, eu faço aqui uma seleção, né? Seleciono vinheta, dou um play, ele pergunta quanto que eu quero esfumaçar, vou botar aqui 10, ok, e ele vai fazer uma vinheta esfumaçada, né? Então tudo isso pronto, né? Temos aqui um efeito também bem interessante que é o quadrante colors, dá um play aqui, vai dar esse efeito, né? Vou voltar aqui no History de novo. Então tudo aqui é pronto, né? Quando tiver entre parênteses type, você só pode usar em texto, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um D de Daniela para voltar a ser preto e branco. Vou botar aqui, ó, praia. Tô com a layer de texto, escrevi ali praia. Aí eu tenho aqui um Cast Shadow, em modo type, vou dar um play e ele vai criar uma sombrinha aí em perspectiva, né, ou reflexiva, né? Então, pessoal, a Actions é muito interessante quando a gente tem uma rotina, né? Uma rotina no nosso trabalho, né? Vou deletar aqui as duas layers aí de texto. E eu queria chamar a sua atenção aqui para o cantinho aqui, ó, da paleta Actions, esse botãozinho aqui, ele tem algumas Actions escondidas, né? Nesse botãozinho sempre tem coisas escondidas, né? Então a gente tem aqui, ó, categorias como Commands, como Frames, como Image Effects e outras mais, né? Eu vou entrar aqui em Frames. Você pode notar que agora a gente tem aqui uma pastinha. Então antes a gente estava com Default, tá? Tô encolhendo aqui nessas flechinhas. Agora eu abri o Frames. Então o Frames é uma categoria de Actions, por exemplo, só de bordas, né? Então a gente pode escolher aqui o Spatter, dar um play, ele vai criar ali essa bordinha, ó, certo? Deixa eu voltar aqui no histórico para mostrar para vocês. Eu poderia utilizar aqui Waves, vai fazer uma bordinha toda cheia de ondinhas. Então isso é muito prático, né, pessoal? Porque eu escolho ali uma foto e mando, né? Tem aqui o Photo Corners, que é aquela simulação de uma foto mais antiga, né? Aquele álbum mais antigo, né? Então é bem bacana, pessoal, você dá uma olhada aí nessa paleta de Actions, né, que tem muita coisa interessante. Bom, agora eu também posso criar uma Action, né? Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Você tem aqui várias fotos das suas férias, como é o caso aqui, né? A gente tem 4 fotos aqui da praia e tudo mais, e a gente precisa passar nessas 4 fotos
alguns comandos, né? E aqui a gente tem 4 fotos, mas vamos imaginar que você tenha 100 fotos, 1000 fotos, né? E você quer agilizar esse processo. Então, primeira coisa que você pode fazer para agilizar esse processo é criar uma action. Tá? Como é que se faz para criar uma action? Então vamos lá. A gente primeiramente, a gente abre uma imagem como cobaia, né? Então abra qualquer imagem. Você pode vir aqui no Create New Action, tá? Que é essa folhinha dobrada. Ele vai perguntar qual é o nome. Vamos botar aqui, ó. O nome vai ser... Vou botar aqui tratamento, tá? Tratamento. Qual é o set? O set seria a pastinha. Eu vou deixar em default, tá? Function key, muito importante. Qual é a tecla de atalho que você gostaria de aplicar a sua action? Eu vou colocar aqui um F12. Então, quando você apertar a tecla F12 do seu teclado, aquela tecla de função, ele vai rodar essa action para você, ok? O color, eu não costumo usar, eu deixo em none mesmo, em none, né? Mas você pode colocar red, orange, colocar uma corzinha, só que para aparecer essa cor você tem que modificar o modo como é visualizado aqui as actions, tá? Então acabo não utilizando. Então note que a gente tem aqui um botãozinho record, que é gravar, né? Então não é ok. E quando eu der um record, ele vai começar a gravar tudo que eu fizer aqui no Photoshop. Então é muito importante que você já tenha um roteiro da sua action, o que você vai querer colocar na sua action. Então eu já tenho o meu roteiro, vou dar um record, tá? Então você pode notar que agora nós estamos aqui no botãozinho, ó, gravando. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Image, Adjustments, vou dar um Levels, vou dar um Auto Levels, tá? Vou imaginar que essas imagens precisam de um Auto Levels, vou dar um OK, vou vir em Image Mode e vou transformar em Semic, tá? Vou dar um OK. Vamos dizer que isso é rotina para mim, eu sempre transformo em Semic, porque eu mando para uma gráfica que faz os panfletos e eles, né, enfim, preferem que eu já mande no modo de cor Semic. Vamos imaginar que seja essa a minha rotina, né, no meu trabalho. E eu vou colocar aqui um filter Sharpen. Vou colocar uma pequena nitidez nessa imagem, uma nitidez rápida, e vou dar um stop. Tá? Então eu apliquei 3 coisas: Levels, Convert Mode, que eu transformei em Semic, e coloquei um Sharpen. Então olha só que interessante, eu vou fechar, não vou salvar, tá? Não precisa salvar. Vou abrir uma outra foto e agora, para aplicar todas essas informações que a gente acabou de fazer, eu posso clicar em tratamento, aqui essa action que eu acabei de gravar, e dar um play, ou melhor, posso dar um F12 no meu teclado e ele vai fazer o Levels, o Convert Mode e o Sharp. Então, para rotinas, isso é fundamental, né? Então tem estudos fotográficos que estão utilizando aí basicamente só actions, né? Agora uma curiosidade sobre actions, o Levels, por exemplo, tá? Você pode me dizer o seguinte, deixa eu voltar aqui em History, você pode me dizer o seguinte, né? O Image Adjustments Levels é um comando que é um pouco difícil de você colocar no piloto automático, né? Então por isso que eu botei o alto ali, né? E você tem razão, né? Porque cada foto é uma foto, né? Você pode querer nessa foto dar mais contraste e na outra nem tanto, né? Então é um comando que realmente não dá para colocar em piloto automático, né? Então vai uma curiosidade agora para você. Do lado do nome da action, a gente tem um quadrinho, e esse quadrinho a princípio aqui está desabilitado, ok? Mas eu posso clicar, tá? O Photoshop vai me mandar um aviso que se tiver uma caixa de diálogo, tá? Ela será aberta. Então eu vou dar um OK.
E olha só que interessante que vai acontecer agora. Eu vou dar um F12, que é o atalho da minha Action. E olha só o que aconteceu. Como ele precisava rodar um Levels, ele abriu a caixinha para mim poder escolher quanto de contraste eu vou dar, né? Então isso é muito legal. E aí eu vou dar OK. E ele, logicamente, já converteu em CMYK, porque para converter em CMYK não abre janela nenhuma, né? Ele já converte. E o Sharpen também, né? Se eu tivesse gravado um Sharpen, um Sharp Mask, que abre uma janelinha, né? Que abre uma caixa de diálogo, aí ele teria aberto agora para mim decidir se eu quero mais, se eu quero menos. Né? Mas como era uma Sharpen, uma nitidez rápida, ele não abriu. Então isso é muito bacana, pessoal, principalmente para você que trabalha em algum escritório, né? Algum escritório que tem a rotina de imagem, né, de tratamento, e você sempre faz o mesmo roteiro, vamos dizer assim, né, é muito prático. Agora eu vou dar um F12 aqui, ó, ele abriu o Levels para mim. Vou botar mais aqui, mais assim, mais assado, ok, ele já passou agora para CMYK e já colocou a nitidezinha rápida, né, o Sharpen, e ficou tudo certo. Interessantíssimo, né? E para terminar, eu vou mostrar aqui, eu vou fechar aqui para mostrar para você, tá? Eu vou mostrar para você agora um comando aqui muito legal, tá? Inclusive tem uma aula que eu coloquei lá também no YouTube, que é o File Scripts Image Processor, que é um processador de imagem, né? Imagine novamente, aqui a gente está com 4 imagens na pasta 37, mas imagine que você tenha 500, que você tenha 1000. Mesmo assim, seria muito trabalhoso você abrir uma aqui da F12 regular, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar no processador de imagens. Então, a gente vai em File, Scripts, Image Processor. Na pastinha aqui, na janelinha do Image Processor, a gente tem que seguir alguns passos aqui, né? Mas bem tranquilo, né? Como assim, ó? Primeiro passo, Select the Image to Process. Então, eu vou selecionar aqui um folder. Então, eu vou lá na minha pastinha, vou na pastinha do curso aqui da aula 37, vou selecionar a pasta 37, tá? 2. Select Location to Save Processed Images. Aqui você pode fazer de duas maneiras. Você pode salvar no mesmo local das fotos que você tem, ou você pode selecionar uma nova pastinha. Eu recomendo que você deixe no mesmo local, porque ele é muito organizado, tá? Esse Image Processor, porque você vai ver ali que ele vai criar uma pastinha para JPG, né, onde ele vai colocar as imagens, e ele não mistura, né, então fica muito bem organizado. Falando em JPG, nós temos aqui o item 3, que é File Type, ou seja, se você é fotógrafo e você tira as suas imagens em RAW ou em TIFF e você precisa transformar em JPG para mandar por e-mail para o cliente, ou para colocar no Facebook, por exemplo, ou em qualquer outra rede social, você pode gerar um JPG, você pode decidir a qualidade desse JPG, né, que pode ser 8, que é alta, que pode ser 10, que pode ser 12, tá? Então eu vou colocar aqui em qualidade 8. Eu também posso colocar aqui um Resize to Fit, que é para você definir uma largura e uma altura. Isso também é interessante. Eu vou colocar aqui 800 de medida, tanto para a largura quanto para a altura. Também posso marcar aqui um PSD, se você quiser gerar um PSD e gerar um TIFF, tudo ao mesmo tempo. Então só até aqui já valeria, né, a gente usar o Image Processor, porque você poderia então gerar aqui numa pasta em JPG com uma certa qualidade e com um certo tamanho. E aí você pode rodar o quarto item aqui, que é o Run Action. Então você pode rodar uma ação também, se você quiser. Você escolhe aqui
qual ação que você quer. Então, para mostrar para vocês aqui, eu vou usar o Frames e vou utilizar então um Waves Frame. Então eu vou pegar todas aquelas imagens. Aqui a gente está fazendo um exemplo só de 4 imagens, né? Mas eu pegaria todas as imagens dessa pasta, colocaria nessa qualidade e rodaria uma action colocando uma bordinha de ondinhas. Então vou dar um run, você vai ver que ele vai abrir a imagem, vai aplicar e deu uma mensagem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. E agora ele criou aqui um JPEG, né, a pastinha JPEG, e aí, como você está vendo, ele colocou nas 4 fotos a bordinha, todas as bordinhas automaticamente. E se eu consultar aqui, o tamanho ficou em 800 sempre de largura, as horizontais, e essa aqui vertical ficou com 800 de altura, né? Então é uma forma que a gente tem de fazer algo rotineiro, né? Utilizando uma action e fazendo assim muito rápido, né? Porque levou aí somente alguns segundos para ele passar nessas 4. Logicamente, para passar em mais imagens ele ia demorar um pouquinho, né? Mas não se compara a abrir uma a uma e fazer aí manualmente, né? Aqui ele abriu várias imagens. Para fechar todas ao mesmo tempo, eu posso dar um file e posso dar um close all, tá? Isso ele vai fechar todas as imagens que estão abertas. Ok, pessoal? Então era isso, um grande abraço.